mas é porque eu tô com um bebê de 4 meses, então quem é mãe sabe o quanto é complicado cuidar de um bebê e eu passo a maior tempo do dia sozinha, então não tenho uma rede de apoio durante o dia, só durante a noite, então fica muito complicado. Enfim, hoje eu vim falar um pouco sobre o meu relato de parto. Eu demorei pra vir contar sobre isso, mas vim falar, porque é um trauma ainda que eu tenho um pouquinho do parto, né? Eu ainda tenho um pouco de trauma em relação a isso. Enfim, bom, antes de tudo, se inscreva no canal, deixe um like se você gosta desse vídeo. Escreva nos comentários quais tipos de vídeos que vocês querem ver por aqui. Vou tentar ser mais presente, prometo, mas vou tentar, tá bom? Então vamos lá, vou começar. Tudo começou numa quarta-feira, dia 6 de julho. Minha bolsa estourou entre meia-noite de terça para quarta. Era meia-noite e pouquinha, a minha bolsa estourou. E nessa de estourar, eu tava na dúvida de que maternidade eu iria ter o meu bebê. Se eu iria ter na maternidade X ou na maternidade Y. Por medo de não dar tempo de chegar, né, na maternidade Y, tínhamos ouvido, eu e minha mãe, a gente tinha ouvido muito bem da maternidade X. E a gente ficou meio assim, ai, será que vamos? E por ser mais perto da casa da minha mãe, se ela precisasse né, ir no hospital pra ficar lá me ajudando e tal, ela achou melhor eu ficar nessa maternidade X por ser mais perto da casa dela. E eu acatei a ideia e fui pra essa maternidade. E confesso que eu fui com muita esperança de que ela fosse uma maternidade boa para aquele momento. E que eu achei que eu não iria acontecer nada. Enfim. E aí a minha bolsa estourou, fomos para essa maternidade. Chegando lá na maternidade já começou que eu não fui muito bem atendida. A recepcionista, tipo assim, atendeu bem, mas depois que eu passei da recepção para ser atendida por um médico, eu já não fui mais atendida muito bem. A médica não queria me atender pelo simples fato de que minha ficha não tinha chego na mesa dela, mas eu já estava com a bolsa, tipo assim, estourada. Eu já estava começando a ter contrações ali naquele momento. E ela não queria me atender. Então eu fui, tipo, parecia um ping-pong. Ela me tratou super mal, a médica. O enfermeiro também não soube ser muito delicado. E mulheres que já passaram por isso sabem que tem que fazer o toque, né? Pra ver quantos centímetros de dilatação você tá e tal. E eu tava com 3 centímetros de dilatação. E quando ela colocou pra fazer o toque, primeiramente ela me machucou totalmente. Porque quem colocou primeiro pra ver o toque foi o enfermeiro. E o enfermeiro, ele me machucou de uma certa forma que eu não conseguia ficar com a perna aberta pra ele fazer o toque. E quando a médica foi a fundo pra tentar também fazer o toque, ela me machucou mais ainda. Tanto que ela me machucou que foi ela que fez a dilatação aumentar para 3 centímetros. Porque não estava 3 centímetros ainda, estava pouco. E ela conseguiu chegar para 3 centímetros, para vocês verem como ela machucou. Como ela chegou a me machucar. É ela que me machucou, né? E aí, tanto que eu levantei assim, é normal sair sangue um pouco. Mas no meu caso saiu muito sangue. Quando eu levantei da maca, saiu um sangue absurdo. Que eu fiquei abismada do sangue, de tanto sangue ter saído. E eu fiquei muito abismada. E ali eu já tinha sentido muita dor, ela já tinha me machucado horrores ali dentro.
eu já tava, tipo assim, muito desesperada. Mas enfim, e eu já tinha pedido muito pra Deus pra me ajudar nesse momento, porque era meu primeiro filho, eu não sabia como que ia ser, eu só sabia que, tipo assim, ele ia ter que sair de alguma forma. E o meu medo era cesárea, porque eu tinha medo da injeção, eu tinha medo da cirurgia, porque por mais que é algo que você precise tirar ali o bebê, mas é algo invasivo, né? Uma cirurgia, são 7 camadas que se cortam da sua barriga. Então, tipo assim, é uma cirurgia muito complicada, muito complexa. Todo mundo sabe disso. Então, ficava com medo disso, da recuperação, de tudo. Então, eu queria também ter um parto natural, mas também tinha medo da dor e de tudo, de, tipo assim, de todos os momentos. Como ele já tinha passado, ele tava, no dia que ele nasceu, ele completou 40 semanas. Então, eu também tinha medo disso, de ter que induzir e tal. Porque a médica pegou e falou assim: nós vamos colocar o acesso em você para você tomar medicação. E quando ela falou medicação, eu já deduzi que seria para induzir, para ajudar a aumentar a dilatação. E eu fiquei com muito medo. Só que no final não veio nenhuma enfermeira colocar o remédio em mim. Graças a Deus. Porque eu tava com medo disso, de ter que induzir o parto. Mas enfim, nisso, eu cheguei por volta de quase 1 hora da manhã lá no hospital, porque eu tomei banho, né, pra ir pro hospital, peguei as coisas, eu tava tremendo horrores, nervosa, minha mãe também junto comigo, tremendo também, a gente ficou super preocupadas do que poderia acontecer. Mas tudo jogando na mão de Deus, que Deus sabe que é melhor pra gente. E quando eu fui pro hospital, aí eu fui internada às 2h pouca da manhã, acho que eu fui internada. Quando eu fui internada, a enfermeira chegou pra se apresentar. Ela se apresentou, falou que o nome dela era tal. Beleza, até aí tudo bem. Perguntou se eu tava com fome. Como eu tinha comido só no outro dia, né? Tipo, muito cedo, a minha última refeição, sei lá, foi 6 horas da tarde, não lembro. Eu tava com fome. E aí ela me trouxe um café e umas bolachinhas, água e sal pra mim comer. Aí eu comi. Nisso ela pediu pra mim ir pro banho, porque o banho ajuda a dilatar mais, o banho quente, né? E aí eu fui pro banho. Aí comecei a ir pro banho e tal. E aí, nisso que eu cheguei no banho, aí começou as dores a aumentar. E aí não foi, as contrações começaram a vir espaçosas. Não era tipo assim, por minuto, era muito espaçosa. Demorava pra vir de novo. Mas o banho realmente ajudou bastante. E aí nisso começou a ficar desconfortável as contrações e tal. A enfermeira veio 4 horas da manhã de novo e veio fazer o exame de toque para ver quanto que eu já tinha dilatado. Quando ela olhou, ela falou que eu continuava com 3 centímetros. Tava com 3 para 4 centímetros. Não tinha tido evolução. Aí eu fiquei super preocupada. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, vai demorar pra caraca. Eu vou sentir uma dor do caramba. E o meu parto foi pelo SUS, acho que eu não falei isso, né? O meu parto foi pelo SUS porque o meu plano de saúde não tinha ainda liberado a carência. Então você imagina, foi pelo SUS, meu medo era esse também. Porque aqui onde eu moro, o SUS não é muito bom, não. Né? Não sei na cidade de vocês, mas aqui onde eu moro não é muito bom. E, enfim. E nisso eu fiquei super preocupada. Então eu tava preocupada com isso. Então eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, eu não tô dilatando, tô ainda com a mesma coisa, já eram 4 horas da manhã. Falei, meu Deus, vou ficar aqui até amanhã pra parir essa criança. Tipo assim, ia ficar mais, achei que ia ficar mais algumas horas, muitas horas ainda. E eu já não tava mais aguentando, porque as dores é como se fosse uma cólica menstrual, mas muito, muito mais forte do que uma cólica menstrual. Tu parece que vai morrer, tanto que eu olhava, eu falava assim, gente, eu não aguento. Eu não aguento mais. Eu falei assim, eu não vou aguentar. Eu já tava ali, desesperada, que eu falei, eu não vou aguentar, não vou aguentar. E aí eu jogava na mão de Deus, eu falei, Deus, quando você achar que é a melhor hora, não me deixe aqui, ficar aqui por muitas horas
com essas contrações e tal. Enfim, aí a enfermeira foi embora e nunca mais voltou, pra você ver. Ela nunca mais voltou pra me dar um auxílio. Aí eu comecei a as contrações ficarem muito mais fortes, muito mais fortes. Ela mandou eu voltar pro banho, eu voltei pro banho, mas quando eu voltei pro banho eu não tava conseguindo ficar no banho, porque tava muito mais fortes as dores, as contrações estavam vindo muito mais rápido. E pra vocês terem uma ideia, eu voltei pra maca, pra cama, e eu comecei a sair muito sangue, porque eu já tava começando a fazer força. Isso já era umas 5 horas da manhã, 5 e pouca da manhã. Eu já estava começando a fazer força, eu já estava começando e tal, a fazer muita força, e nisso estava saindo sangue, e eu estava defecando, além de sair o sangue, eu estava defecando também na cama. E meu marido foi chamar a enfermeira para perguntar se era normal. A enfermeira fez pouco caso, não quis vir me ver e me mandou a ginecologista. Quando a ginecologista veio, ela não me examinou para ver se eu estava com dilatação ou se eu estava evoluindo, nem nada, ela não me examinou. Ela olhou a maca, viu tudo aquilo de sangue, que estava um sangue absurdo, muito sangue mesmo. E eu defecando muito. Ela simplesmente olhou e falou assim, é normal. E saiu fora. E me deixou ali, gente. Pra você ver o pouco caso que ela fez comigo. E aí, tipo assim, era meu primeiro filho, então eu fiquei super preocupada. Falei, se tivesse acontecido alguma coisa com o meu filho, eu ia me culpar. Eu iria matar aquelas pessoas ali dentro, né? Porque, gente, eu fiquei com muita raiva. E ela cagou pra mim. Nisso, chegamos no outro dia. Não, chegamos no outro dia, não. Aí começou a aumentar mais as contrações e já estavam por segundo, tava tipo assim muito rápido, tava por segundo já o negócio, já não tava mais nem por minuto, tava por segundo e eu já não tava aguentando mais aquela dor. Quando a enfermeira, quando eu comecei a sentir uma pressão lá embaixo, eu falei, tá saindo. E aí eu comecei com aquilo na cabeça, tem que fazer força, tem que fazer força, tem que fazer força, eu vou fazer força. Vou fazer força, eu só pensava nisso, vou fazer força. Aí nisso, o meu marido olhou, viu que já estava uma cabecinha aqui embaixo. Ele viu um negócio preto assim, né, uma cabeça, ele saiu correndo pra chamar a enfermeira, só que tava na troca de plantão, ainda por cima. E a outra enfermeira nem ia vir ajudar. E aí nisso ele olhou ela já se arrumando pra ir embora e as outras cagando, né, nem aí. Foi quando eu comecei a fazer força. Força, e quando ele voltou, eu já tava ali fazendo mais força ainda pra sair. Ele saiu correndo pra chamar a enfermeira. Quando ele foi chamar, ele voltou, já tinha tirado a criança. Então eu mesma fiz meu parto. Eu peguei, fiz força, sim, loucamente força. Senti a cabecinha dele saindo. Quando eu vi que a cabeça dele saiu, eu fiz mais força ainda pra poder sair o tronco todo. Quando saiu o tronco todo, eu só puxei. Puxei, coloquei ele na maca e agradeci a Deus e falei, graças a Deus. E deitei e relaxei, porque tava doendo, aquela dor é insuportável, né? E quando nasce, você já não sente mais dor. Então, a dor parece que saiu com a mão, literalmente. E aí, nisso, eu aliviei, assim, sabe? E aí, eu, graças a Deus, e quando a enfermeira chegou da troca de turno, ela ficou abismada, porque era meu primeiro filho e eu tinha feito tudo. E ela ficou abismada pela falta de interesse da outra enfermeira não ter me ajudado, de terem feito pouco caso. E ela me explicou que por eu estar naquele limite de defecando e saindo muito sangue, eu já estava com uns 10 centímetros de dilatação, eu já estava no meu exagero de dilatação. Então imagina, né, eu já estava, às 5 e pouca da manhã, eu já estava com a dilatação toda. Então, tipo assim, e elas nem aí, não vieram me ver de novo. Então, a enfermeira nem aí pra mim, ela cagou pra mim. E aí ele nasceu às 7h25 da manhã, graças a Deus com muita saúde,
tudo muito lindo, maravilhoso, perfeito aos olhos de Deus. Ele nasceu muito bem, com um peso bom. Ele nasceu com 3,660 kg, com 49 centímetros. Ele nasceu grandão, nasceu saudável, mas não para por aí. Como eu não tive, eles não cortaram lá embaixo, meu próprio filho me lacerou toda. Então, ele me abriu toda lá embaixo. Quando eu fui levar os pontos lá embaixo, meu medo também achei que tinha acabado, mas não tinha acabado ainda, porque a placenta não tinha saído. Aí elas tiraram a placenta, essa foi a menor dos meus problemas, porque não doeu pra tirar a placenta, ela só puxou e saiu. Mas os meus maiores problemas foram a hora de colocar os pontos. Quando ela falou que eu tinha que tomar ponto, eu já fiquei preocupada. Só que eu vi que tinha anestesia. Quando ela começou a dar anestesia, você tá toda fraca ainda. Suas pernas ficam bambas e você não consegue ficar com a perna parada por causa de ficar bambeando assim. Então, quando a médica começou a dar anestesia, a perna não conseguia ficar aberta, ela começava a fechar involuntariamente. A médica foi super bruta comigo. Ela abria minha perna assim com tudo. Ai, tem que deixar aberta, e abria com tudo para dar os pontos. Ela não colocou anestesia direito. Ela dava os pontos a sangue frio. Então, tipo assim, ainda sofria essa violência com a médica, porque ela dava ponto frio e ainda falava que era normal essa parte de levar pontos. Só que eu falei que não, porque eu já tinha feito cirurgia, eu já tinha levado anestesia local e eu não senti dor nenhuma. E aí foi quando eu comecei a reclamar e falar alto. E acho que pra eu não chamar a atenção das outras pessoas, ela foi lá e foi colocando anestesia direito. E aí foi quando eu não senti os últimos pontos, porque todos os pontos praticamente eu já tinha sentido ela enfiando o anzolzinho em mim pra fazer. Então, tipo assim, foi muito complicado. Eu chorei muito depois, eu fiquei muito traumatizada. Eu chorava horrores, eu fiquei muito sensível. Eu chorava muito, gente. Foi horrível pra mim, da experiência de primeiro. Era meu primeiro filho, gente. Era pra ser um sonho de parto. E não foi um sonho de parto. Foi um pesadelo. E a única coisa bonita que teve foi meu filho. A única coisa linda que teve foi meu filho. Eu agradeço a Deus por ele ter nascido saudável e maravilhoso. E hoje ele tá aí, tá com 4 meses, tá crescendo saudável. E foi, assim, bem complicado o meu parto. Foi muito difícil. Eu tenho traumas, eu carrego traumas até hoje, então eu penso 1000 vezes de ter outro filho, porque eu fico pensando se eu vou passar tudo isso de novo. Então, foi isso, gente. Esse foi o meu relato de parto. Foi muito complicado, foi bem difícil mesmo. Eu tive muitos traumas, mas deu tudo certo no final. Eu fiquei bem. Hoje eu tô feliz, tô bem, tô realizada, tenho meu filho, penso em ter outro futuramente. Mas o trauma foi muito grande. Esse foi o meu relato de parto. Se alguma mãezinha passou algo parecido, comenta aqui embaixo pra gente poder interagir. Mas eu tenho certeza que cada mãe tem um processo. O meu puerpério também não tá sendo fácil e é aquele momento, cada um tem o seu puerpério. Demora o tempo que for necessário. O meu ainda acredito que não acabou. Eu ainda né? Acho que a pior parte é a privação do sono, né? O estresse de você cuidar sozinha. Mas isso é uma parte pra gente contar pro próximo vídeo. Eu venho falar um pouquinho sobre a minha experiência de amamentação, de como que foi tudo, como tá sendo pra mim, né, e tal. Mas foi, assim, bem completo o relato de parto. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscreva no canal e eu prometo que eu vou tentar ser mais presente aqui, focar mais aqui nesse canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, que vai me ajudar muito. Tchau!